Senhor, meus irmãos, louvamos a Deus por podermos, juntamente com os amados, estudarmos a nossa lição da escola dominical. Vamos estudar a lição 7, que tem por título O Ministério de Eliseu. Então, estamos estudando a respeito do livro dos reis, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel, a revista comentada pelo pastor Cleilton Pomerening. Continuando, então, a temática que estudávamos na lição passada, que falava ali do finalzinho do ministério de Elias, quando ele é então tomado, arrebatado, e Eliseu sendo seu sucessor ali, cumprindo o desejo do seu coração, quando ele pede ali porção dobrada. Na realidade, ele estava pedindo ali aquele encargo como um filho primogênito, ou seja, a responsabilidade, ele queria dar continuidade ao legado de Elias. E Deus, então, cumpre o desejo de Eliseu. Ele vê Elias sendo arrebatado, como era a condição que Elias tinha imposta a ele. Se você vê, quando Deus me tomar, certamente Deus te dará esse seu desejo, cumprirá esse desejo. E quando ele pedia a porção dobrada, culturalmente, isso significava que ele estava pedindo uma parte que cabia ao primogênito, aquele que ia dar continuidade, aquele seu sucessor. Então, vemos que a partir então da lição 7 agora, estamos dando continuidade, agora não mais falando de Elias, e sim do seu sucessor Eliseu. Vamos falar do seu ministério, porém, a lição ela se limita aqui a 3 episódios, 3 milagres que ocorreram, que Deus operou através da vida de Eliseu, confirmando ali o seu ministério, a sua autoridade profética, a sua condição de sucessor do profeta Elias. Nosso textual diz: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. 2 Reis 3:11. Então percebemos também que aqui é algo que Deus vai operar na vida de Eliseu, confirmando o seu ministério. Tanto é que para aqueles 3 reis ainda não conheciam Eliseu, e Eliseu era conhecido apenas como o servo de Elias, aquele que deitava água sobre suas mãos. E a partir desse momento, então, eles vão perceber que Deus continuara todos os prodígios que operava ali através de Elias, toda a autoridade que Elias tinha a confrontar o pecado do povo, dos reis. Eles percebem a partir desse momento, a partir desse milagre que nós vamos estudar, que Deus era com Eliseu, que Eliseu realmente estava ali na posição de sucessor ministerial de Elias. A verdade prática diz: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Como já estudávamos em lições passadas, citamos que uma das ramificações dos cessacionistas é crer que, ainda que Deus opere milagre, Ele não se utiliza mais dos homens. E nós já estudamos desde a lição passada, falando sobre o pentecostalismo, sobre os dons ministeriais, dons espirituais. Nós falávamos que Deus continua usando os homens. Por isso há a manifestação dos dons espirituais. É o poder de Deus sendo manifesto através dos seus servos, que são capacitados, são revestidos de poder para continuar dando continuação ao ministério de Jesus e operando maravilhas para a honra e para a glória dele e para a proclamação do seu evangelho. Então nós cremos que Deus continua usando aquele que crê. Os sinais acompanharão, seguirão os que creem. Os objetivos específicos que constam em cada tópico, estaremos em cada tópico, é evidenciar que o Senhor zela por seu povo, demonstrar a fé e a confiança da viúva e sinalizar o ato de fé de Eliseu. Temos uma incorreção na revista dizendo que demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta. Porém, a viúva que estaremos tratando é a viúva de um dos filhos do profeta, que vai até Eliseu e conta a situação que ela estava agora endividada após a morte do seu marido, e os credores estavam exigindo tomar-lhes os filhos em troca daquela dívida.
Então, corrigindo aí na lição, não se trata da viúva de Sarepta. A leitura bíblica em classe, segundo 2 Reis, capítulo 3, versículo 5, versículo 9 a 11, versículo 14 a 18, capítulo 4, versículo de 1 a 7 e versículos 38 a 41. Passamos a leitura. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou os 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor, e sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei nestes vales muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de água, e tanta água que bebereis vós e vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os Moabitas em vossas mãos. 2 Reis 4. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entre, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios foram os vasos, e disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. E voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse a seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e apanhou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquintindas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. Assim tiraram de comer para os homens. Sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Introdução. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nessa lição estudaremos sobre 3 deles: o milagre das águas que alagaram o vale sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidente a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Então percebemos aí que nesses milagres que estaremos estudando, tem também a questão da fé e obediência. Deus usando ali poderosamente a vida de Eliseu, mas aqueles que chegavam a Eliseu trazendo ali alguma demanda, Eliseu sempre dizia: faça tal coisa. Então aqueles homens tinham que também agir com fé
e obedecer, né? E Deus ia se utilizar daquilo que estava na mão deles, daquilo que eles iam então também participar daquele milagre, né? Crendo e agindo, e Deus completando a obra, fazendo uma maravilha através da fé e da obediência daqueles que iam buscar Eliseu alguma solução. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continua operando, porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Vemos aqui um quadro, irmãos, com os milagres, né? Alguns estudiosos, né, enumeram 10 milagres de Eliseu, outros 14, como trazemos agora essa tabela, embora lembremos que a porção dobrada que Eliseu pede não era que ele queria fazer o dobro do milagre, não. Ainda que Deus operou mais milagres na vida de Eliseu, o que ele pedia ali era capacidade, né? Era como Salomão pedindo a Deus sabedoria para dirigir o povo, né? Então Salomão pedia ali capacidade para servir aos outros. E Eliseu também pedia a porção dobrada para poder continuar servindo, continuar, né, o legado, continuar sendo o sucessor ali de Elias, tomando conta ali, inclusive dos profetas. Então ele pediu a posição de um filho primogênito, ou seja, uma responsabilidade sobre a vida dele para cumprir a obra do Senhor e a autoridade do alto. E Deus deu, né, cumpriu o desejo de Eliseu, como cumpriu também outrora, né, o desejo de Salomão dando sabedoria. Então temos aqui essa relação dos milagres que Deus opera na vida através do profeta Eliseu. Primeiro abriu o rio Jordão, né? Temos também as referências, né, em 2 Reis 2, 13 e 14, e fatores, né, o que Deus usou, né, como é que Deus operou esse milagre. Então, um fator da abertura das águas do Rio Jordão é a água. Sarou as águas de Jericó, também água. 42 adolescentes despedaçados por 2 ursas, né, Deus usou então ali o elemento das ursas. Providenciou água a 3 reis e seus exércitos, vendo mais uma vez o elemento água. Aumentou o azeite da viúva de um dos filhos dos profetas. Nesse momento ele usou o azeite. Ressuscitou o filho da sunamita, então a vida de uma criança. Tirou a morte da panela, oração, a farinha, né, também. A multiplicação dos pães, né, então usou o pão que trouxeram e ele alimentou aquela quantidade de profetas. Curou Naamã da lepra, água. Colocou a lepra de Naamã em Geazi, seu auxiliar. Certo, ele profetizou, né, que a lepra que estava em Naamã agora passaria para Geazi. Fez flutuar um machado, também foi na água. Cegou os sírios, oração. Devolveu-lhes a visão, né, na sequência da oração. E após, né, a sua morte, né, um defunto ressuscitou quando cai ali, né, na cova ali onde estavam os ossos de Eliseu. Então nessa relação contamos 14. Como eu falei, alguns autores, alguns comentaristas, né, algumas bíblias de estudo vão enumerar de forma diferenciada. Mas podemos perceber que também relacionado, né, à ação maravilhosa de Deus na vida de Eliseu, né, a água, né? Muitos milagres ocorreram, né, na água ou com água. E também temos essa diferenciação de Elias para Eliseu, né? Elias era do fogo e Eliseu era da água, né? Deus operando ali através do elemento água na vida de Eliseu. Então aqui é apenas para citação, pois estaremos nos atendo a partir de agora só nos 3 milagres que tratam a lição. Primeiro ponto, Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Reis bons e reis maus, primeiro subtópico. No período do reino dividido houve a alternância de reis bons e maus. Essa distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Então percebemos também que essa questão de reis bons e maus, podemos talvez ter essa diferenciação no reino de Judá, porque o reino do norte, todos os reis foram maus, todos os reis seguiram o passo de Acabe, de Jeroboão, então foram idólatras. Mas no reino do sul, né, em Judá, houve alguns reis que realmente fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, como a Bíblia vai falar.
Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro dos Reis está dizendo que este monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia adoração a ídolos. E toda vez que o rei levava o povo nessa direção, o povo sofria, o povo recebia o castigo de Deus. Pois a Bíblia diz que Deus castiga, o pai castiga o filho que ama. E Deus levantava os profetas, como estudávamos sobre Elias, o povo ali cocheando entre dois caminhos, e Deus tentando trazer o povo de volta. Algumas pessoas, alguns remanescentes, permaneciam fiéis a Deus. Porém, na relação de reis do Reino do Norte, não encontramos um que buscou a Deus com sinceridade. 3 reis vão à guerra contra os Moabitas. Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus. E o rei de Edom, que era vassalo de Judá. Então temos 3 reis indo para a guerra. Jorão, que era filho de Acabe, como a palavra de Deus vai dizer, quando morre Acabe, então os moabitas se voltam contra Israel. Isso a gente vê no reinado de Acasias. Após Acasias morrer, Jorão assume o reinado. Acasias não tinha filho, Jorão é irmão de Acasias, ou seja, filho também de Acabe. E ele dá prosseguimento então ali à dinastia de Acabe, ou do seu pai, Onri. E o que acontece? Ele permanece nos pecados dos seus pais. Ele tenta ser um pouco diferente, tirar ali uma estátua de Baal, porém continua ainda o templo de Baal, continua os profetas, então ele não é sincero. Talvez ele teve algum temor após a morte de Acasias, mas não abandona a idolatria. E Jezabel ainda era viva. Portanto, toda aquela herança de idolatria continuava no reino de Israel. Josafá, porém, era o rei de Judá e ele era temente a Deus. Ele buscava a Deus. O problema de Josafá é que ele fazia alianças erradas, como fez com Acabe, fez com Jorão e, além disso, casou seu filho com a filha de Acabe, Atália, que ia gerar depois consequências terríveis para Judá após sua morte. Porém, então temos esses 2 reis, Jorão, do reino de Israel, e Josafá, do reino de Judá. Além deles, o rei de Edom, que era vassalo então de Judá. Então, os 3 reis se reúnem para guerrear contra os moabitas. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinha água, 2 Reis 3:9. Então eles decidem irem pelo deserto de Edom para atingirem Moabe. Porém, eles não fizeram o planejamento correto. E em alguns dias, 7 dias, já não tinha mais água. Então eles planejaram errado, não consultaram a Deus antes de ir para a batalha. E acontece o quê? Agora eles, no meio desse dilema, desse problema sério, sem água, no meio do deserto, em vias ali de enfrentar o inimigo, vemos que até Jorão vai culpar a Deus por esse problema. Vai dizer que Deus estava entregando eles a Moab. Então eles não planejam, eles não consultam a Deus, e agora a culpa é de Deus. Era assim que Jorão agia. O que motivou a guerra foi a rebelião dos Moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Acabe. Então, enquanto Acabe era vivo, Moabe era vassalo, era um reino que pagava impostos ali a Israel. Quando Acabe morre, ele se revolta. A predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio de poder de Deus, previu que a água em abundância alagaria milagrosamente toda aquela região, sem a ação dos ventos e sem chuva. 2 Reis 3,17 diz: porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais.
Então percebemos aqui que eles vão, Josafá vai perguntar, não tem um profeta de Deus, né? Viu o problema acontecer ali, a falta de água, né? Viram que estavam indo para uma batalha realmente sem nenhum planejamento. Então Josafá pergunta, não tem um profeta de Deus aqui que possamos consultar o Senhor? Aí vão dizer, não, tem ali Eliseu, era o servo de Elias, que deitava água sobre a mão de Elias. E poderíamos pensar assim, por que Eliseu estava ali, então, indo para aquela batalha, né? Eliseu era para estar lá em Samaria, né, na região onde ele morava. Mas ele também estava indo, acompanhando ali, né, aqueles exércitos, aqueles 3 reis. Podemos, né, extrair daí que Deus é tão misericordioso, que vê que o homem não planejou, vê que o homem, né, principalmente talvez por causa de Josafá, né, que era temente a Deus, que eles não planejaram, que eles não consultaram a Deus, mas Deus mesmo assim ainda está seguindo de longe. E quando eles se lembraram que tinha que consultar a Deus, né, o profeta estava ali aguardando o momento de Deus, né, agir, de Deus ter misericórdia deles e salvá-los. Então eles vão consultar e Eliseu diz, né, para fazer aquelas covas e que Deus ia encher ali de água, que ia ter água para eles beberem e os animais. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhe entregaria a vitória sobre os moabitas. De 2 Reis 3,18, e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará a ele os moabitas nas vossas mãos. Que Deus maravilhoso, né? Além de suprir a necessidade da água que eles estavam ali necessitados, Deus ainda diz, isso ainda é pouco. Louvado seja o nome do Senhor aos olhos do Senhor. Então ainda é pouco, Deus ainda ia fazer mais. Ele faz sempre mais, muito além daquilo que pedimos e pensamos, porque Ele é um Deus tremendo. E Ele disse, além de dar água, vou entregar, aleluia, os moabitas nas vossas mãos. Mas também percebemos num momento anterior que quando eles vão consultar Eliseu, né, pedir para que Eliseu consulte o Senhor, Eliseu vai chamar ali o músico, o tangedor, para vir a palavra do Senhor. Eliseu disse, Jorão, se não fosse por causa de Josafá que está aí com vocês, eu nem olharia para vocês, nem olharia para a tua cara. Ele disse, vai consultar os deuses dos seus pais. Por quê? Porque isso conhecia Jorão. E da mesma autoridade que Elias tinha, ele confrontava, né, o pecado ali daquele rei. Mas por causa da misericórdia que Deus teve de Josafá ali no meio daquela aliança, né, falida, aquele grupamento ali que iam perder a batalha, iam inclusive sucumbir no deserto por falta de água. Deus teve ainda a misericórdia de Josafá e mandou Eliseu acompanhar ali aquele grupo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus maravilhoso. Mesmo na rebeldia, Deus ainda está seguindo, né? Ainda está acompanhando para poder dar livramento. Segundo tópico, vamos falar então de outro milagre. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. Então as mulheres normalmente não tinham trabalho assalariado. Então, quando o marido morria, realmente ficava numa situação difícil. Por isso que a lei, Deus deixa a lei ali, dá a lei por Moisés, e a lei ela tinha vários preceitos para cuidar das viúvas, dos órfãos, até mesmo dos estrangeiros. Deus sempre amparando, o necessitado. Como veremos, durante toda a história ali dos reis, os reis e o povo que muitas das vezes esquecia esse lado social da lei e por causa do orgulho maltratava, judiava, e isso também foi motivo para serem castigados e irem para o cativeiro. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada, falta de suprimentos, dívida e a ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. Então isso pode acontecer com a vida de qualquer um, A Bíblia diz que não teremos aflições, glórias a Deus, mas ainda cremos na promessa, Como o salmista disse, Fui jovem, hoje sou velho, mas em toda a minha vida nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Deus sempre tem socorro para nos dar. Em 2 Reis 4:1 diz o seguinte,
E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu suas necessidades. Glórias a Deus. Segundo subtópico, uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Então, até que nós vimos que o primeiro milagre que estudamos sobre as covas que foram abertas para que Deus mandasse água sem que houvesse a chuva, necessitou daqueles soldados, dos reis, terem essa fé e cumprirem ali, ser obediente a Deus, cavando aquelas covas. Da mesma forma, agora a gente vê essa mulher. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que, ao entrar em casa com os filhos, fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível um pouco de azeite que possuía e pô-las à parte à medida que ficassem cheias. Foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. Então ela teve fé. Se lembra também daquela viúva que Elias pergunta se ela tinha ali algum pão, e ela disse: eu estou catando esse cavaco, vou fazer uma última refeição aqui com um pouquinho de farinha. Para mim e para meu filho, depois vamos morrer, porque não vai ter mais outra alimentação, outra refeição. Então Elias diz: faz primeiro para mim, traga. E ela traz água, traz o pão, e ele diz: não vai faltar a farinha na panela, louvado seja o nome do Senhor. Então, da mesma maneira agora, essa mulher também ela teve que crer e agir em obediência ao que o profeta tinha dito. Vá, peça vasilhas emprestadas, não poucas, e deita o azeite dessa botija que você tem, deita sobre essas vasilhas. Glórias a Deus. E ela foi fazendo assim, o azeite multiplicando até acabar as vasilhas. Se tivesse mais vasilha, ia encher mais ainda. Glórias a Deus. Mas o quanto ela adquiriu ali de vasilha foi suficiente para pagar a dívida e viver do resto. Fé, obediência e família unida. Então temos essas 3 características nesse milagre. Nesse episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que a bênção divina seja abundante na vida de quem crê. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então, quando buscamos ao Senhor, quando clamamos, quando vamos para a igreja orar, aleluias, quando fazemos uma campanha, estamos ali buscando ao Senhor, é porque nós cremos, porque nós estamos fazendo algo, porque a gente está, como diz lá em Hebreus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador. Glórias a Deus. Então tem que ter fé, não podemos desanimar. Às vezes o milagre que buscamos não acontece a partir das coisas extraordinárias, basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em Sua palavra. Então, com o que tivermos na mão, Deus pode fazer coisas maravilhosas. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Então, que possamos estar reunidos em oração com os nossos entes, com a nossa família, buscando o socorro que vem do alto. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus se agrada quando o nosso altar também está na nossa casa. Glórias a Deus. No centro da nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o altar que, como a palavra de Deus diz, que nós entremos no nosso quarto, fechamos a porta em secreto e falemos com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na intimidade da nossa casa, na intimidade da nossa família. Glórias a Deus. Diz lá em 2 Reis 4, de 4 a 7. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos. Põe a parte que tiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Louvado seja o nome do Senhor.
né? Então, enquanto tinha vasilha, Deus multiplicou, cumpriu ali a palavra do profeta, louvado seja o nome do Senhor, e ela obedeceu, né? Tudo que o profeta falou, ela obedeceu para, né, receber a bênção de Deus ali, glórias a Deus. Obedeceu, teve ali, né, esse momento familiar, seus filhos também estavam ali, né, crendo ali também no milagre, porque eles também estavam operando ali com ela, né, fazendo tudo aquilo que foi ordenado. E como temos ouvido muitas pregações, né, esse texto é muito famoso, e vemos que para ela ter muitos vasos é porque ela tinha muitos vizinhos, tinha uma amizade, né, com esses vizinhos para poder adquirir muitos vasos. A morte que havia na panela, o terceiro tópico, o terceiro milagre que estudaremos nessa lição. Primeiro ponto, subtópico, a escola dos profetas. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. 2 Reis 2:5, a partir diz: então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram. Então já estudamos também na lição passada a respeito da escola dos profetas, que são esses filhos dos profetas, e vimos que o último trajeto ali de Elias, né, acompanhado de Eliseu, que precedeu ali o arrebatamento, né, Deus tomando ele sobre a cabeça de Eliseu, como havia sido profetizado. Exatamente são esses locais por onde Elias e Eliseu passaram, ou seja, ali havia aqueles grupamentos de profeta, conhecido como escola de profeta. Então é como se Elias estivesse ali também se despedindo. E naquele trajeto, Betel, Jericó e Gilgal havia então, né, essas casas, esses grupos de profetas. Nessas escolas, os alunos são encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperava em Israel. Por isso eles eram perseguidos por alguns reis, né? Então Jezabel não gostava muito deles não, né? Como nós vemos lá em 1 Reis 18:4, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então não era fácil também fazer parte dessa escola, né? Era algo que arriscado ser profeta naqueles dias. E eles então estavam sempre sendo perseguidos, correndo perigo, mas sendo resistência à apostasia, né? Fazendo parte daqueles que encabeçavam os remanescentes que ainda criam em Deus, que professavam que só o Senhor é Deus de forma sincera, né? Não como uma multidão que falou isso, disse: boa essa palavra, só o Senhor é Deus. Mas daqui a pouco estava com Baal novamente, como Acabe e Jezabel. Segundo subtópico, a morte na panela, foi na escola do profeta de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então tem esse detalhe, né? Havia fome, né? Então não tinha alimento assim em abastança. Eles tiveram que improvisar. E quando aquele moço foi buscar essas ervas, acabou pegando plantas venenosas. Provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepino silvestre que continha veneno, né? Então o comentário da lição nos traz essa tradução, né, a respeito dessa palavra difícil, né, como quase não sai aqui, né, que no versículo 39, né, de 2 Reis capítulo 4, diz: então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquintindas. Então, o autor nos ajuda aqui traduzindo como uma espécie de pepino silvestre e que continha venenos. A comida foi servida aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: a morte na panela. Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. Porém, lhe disse, né, trazei, pois, farinha, deitou-a na panela e disse: tirai
de comer para o povo. Então não havia mais mal nenhum na panela. Então vimos que Deus operou ali através daquela farinha, mas também os profetas ali tiveram fé. Foram buscar e creram que não tinha mais morte. Como a própria palavra diz, né? Se bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará mal nenhum. Claro que nós não tentaremos a Deus e vamos desafiar bebendo veneno. Mas o Senhor tem guardado muitos testemunhos de milagre que o Senhor livrou muitos que eram para terem sido envenenados, sem saber, é claro, ingerir algum alimento que poderia matá-lo, e Deus continua tirando a morte, né? Louvado seja o nome do Senhor. Trazendo uma aplicação, né, espiritual, a morte na panela também se refere ao que nós estamos comendo, né? Será se nós estamos hoje multiplicando-se, né, as informações na internet, de mídia? Será se nós estamos buscando alimento no lugar certo? Será se nós estamos fazendo como os Bereanos, examinando para ver se realmente o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado é o que contém a Bíblia? Para que também nós tenhamos cuidado com a morte na panela. Concluindo, irmão, nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes, né? Então temos que estar batendo, pedindo, glórias a Deus. Temos que agir, né? Temos que tirar a pedra, louvado seja o nome do Senhor. Sempre Deus vai provar a nossa fé. Não é que nós vamos cooperar com o milagre, mas Deus vai esperar que haja em nós, né, alguma ação, né, para gerar essa reação de Deus. Uma ação de fé, uma ação de obediência, uma ação de compromisso, de diligência, de perseverança, e Deus continua trabalhando na nossa vida. Quem se aproxima dele tem que crer que ele existe e que é nosso galardoador. Amém? Todo culto ele está lá. Toda oração que você estiver fazendo na sua casa, ele está aí ouvindo. Então creia, louvado seja o nome do Senhor. Creia tão somente e verá a glória de Deus. Amém? Próxima lição, vamos estudar a respeito, né, continuando o ministério do profeta Eliseu, vamos falar desse outro milagre. Naamã é curado da lepra, lição número 8. Vamos então orar, agradecer ao Senhor por esse momento. Que os irmãos possam compartilhar, possam se inscrever no canal. Os irmãos desejando, tem os links dos downloads, dos slides, né, tanto em PDF como PowerPoint, está aí na descrição do vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, te louvamos, te pedimos mais uma vez, Senhor. Que o Senhor possa continuar nos despertando, Pai, através desse ensinamento, dessas lições, Pai, que venhamos, Senhor Jesus, a exercitar nossa fé. Pai, aleluia, assumir nossa responsabilidade como os profetas dessa geração. Pai Santo, continua operando milagre e maravilha através da nossa vida. Como a Tua palavra mesmo disse, Pai, Elias também era um homem sujeito como nós, Senhor Jesus, da minha forma Eliseu. Mas cremos que, Pai, quando oramos, o Senhor ouve, aleluia, Pai, quando o Senhor se inclina para nós, o Senhor, Pai, aleluia, nos dá vitória, o Senhor opera maravilha em nossa vida. Te louvamos, te agradecemos pelo livramento, te louvamos, te agradecemos, Pai, pela escola dominical, Pai, pela Tua igreja, Senhor Jesus, continua de pé, que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Louvado e agradecido seja o santo nome, Pai. Abençoa cada um, dá uma semana de paz, uma escola dominical abençoada, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém.